das parcerias rurais, das parcerias agrícolas, é um estudo obrigatório para direito imobiliário, para direito contratual, pós-contrato, é um estudo obrigatório para o agronegócio e também de direito agrário, tá? Então, temos que entender e dominar esse assunto tão importante que vai fazer toda a diferença, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar então o que é, professor Júlio, o contrato de parceria, né? Parceria rural. O que é parceria rural? Então, vamos lá, atenção aqui para você aprender tudo, hein? Segundo a Lei 4.504 de 64, a parceria rural é um contrato agrário, por isso é estudado em direito agrário, agronegócio, não só no direito agrário, no direito contratual. O contrato agrário, dessa natureza de parceria rural, ele é feito onde uma pessoa se obriga a ceder a outra o uso específico do imóvel rural. Tem a ver como se fosse uma locação tipificada, diferenciada. Então, segundo a Lei 4.504 de 64, a parceria rural é o contrato agrário onde uma pessoa se obriga a ceder a outra para uso específico do imóvel rural ou de parte dele, não precisa ser integral, né? Não precisa ser a matrícula toda, a transcrição inteira, pode ser parte, por um tempo. E nessa modalidade, gente, o parceiro que cede a terra assume os riscos da perda da atividade agrícola, bem como as chances de sucesso. É um contrato de risco, porque assume a perda das atividades agrícolas, mas também as chances de sucesso. Então, não deixa de ser um contrato aleatório, um contrato de risco. Nesse contrato, podem ser incluídos, sim, benfeitorias e demais bens. Podem ser incluídas benfeitorias e demais bens, sim, que tenham objetivo, a finalidade de exercer atividade de exploração agrícola. Pode ser agrícola, pode ser pecuária, pode ser agroindustrial, pode ser extrativa vegetal ou até mista, tá? Nesse tipo de contrato de parceria rural, nós temos também uma situação que pode ocorrer a entrega de animais, tá? Entrega de animais para a cria. Cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas também de origem animal. Eu acabei de fazer um contrato desse, fiz agora, há 2 dias atrás, fiz um contrato porque o meu cliente cedeu para o grupo que pertence à Sadia. O que ele vai fazer? Ele vai receber os frangos, na verdade não os frangos, o pintinho, né? E ele vai cuidar dos frangos, dos pintinhos até que se tornem frangos. E aí vem o caminhão da Sadia e retira. Então, o contrato é de uma parceria agrícola, uma parceria rural, onde ele vai engordar, fazer com que os pintinhos se tornem franguinho, né? Então, esse é um grande exemplo. Então, nós temos nesse contrato de parceria rural, também pode ser feito a entrega de animais para a cria, recria, invernagem, engorda e a extração de matérias-primas de origem animal, ok? Na parceria rural, há o parceiro outorgante e o parceiro outorgado. O parceiro outorgante é a pessoa que cede bens, os bens, podendo ser proprietário ou não da terra, isso é importante. O parceiro outorgado é a pessoa ou conjunto familiar, então pode ser a pessoa ou conjunto familiar, que recebe a propriedade ou os seus bens com o objetivo de explorar em parceria. Exatamente essa a finalidade. Ou seja, o parceiro outorgado é o agricultor, né, o pecuarista, que vai trabalhar na terra. Tá? Então nós temos aí essa classificação importante também. Eu trato desses assuntos nos meus livros. O professor lançou agora recentemente o livro Contratos, Teoria e Prática. Se você tiver a oportunidade de ler, faz parte da nossa biografia da pós, tá? É um importante tema, um importante assunto. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui dos tipos, um pocão, né? Porque a ideia é aprofundar bem o assunto. E a ideia é isso, que você domine o assunto. Quais são os tipos de parceria rural, professor Júlio? Hoje, atualmente, segundo a jurisprudência e a doutrina, nós podemos classificar que existem 5 tipos de modalidades de parceria rural. Elas são as parcerias agrícolas, a parceria pecuária, a parceria agroindustrial, a parceria extrativa e a parceria mista. Tá? Então, vamos explicar cada uma delas para ficar bem didático. O que é essa parceria agrícola, professor Júlio? A parceria agrícola é utilizada de forma temporária, a utilização temporária de um imóvel rural com a finalidade de exploração e produção vegetal. Essa é a parceria agrícola, é assim que é feito o objetivo do contrato de parceria rural. Na parceria pecuária,
a finalidade é outra, né? A finalidade é animais para cria, recria, envernagem ou engorda, com a partilha proporcional dos riscos dos frutos ou dos lucros havidos. Essa é a parceria pecuária. A terceira parceria que nós temos é a chamada parceria agroindustrial, agora aprofundando. Ela tem o objetivo de finalizar e exercer, né, a finalidade, o objetivo de exercer a atividade de produto agrícola, pecuário ou florestal. A quarta parceria que nós temos é a parceria extrativista, né, ou extrativa, que é o termo mais utilizado. O que é essa parceria extrativa, professor Júlio? Ela é voltada para a atividade extrativa de produto agrícola, seja animal ou florestal. E por último, nós falamos aqui a parceria mista, que é nada mais, ela pode abranger mais de uma ou várias modalidades de parceria. A mista eu consigo trabalhar com agrícola e pecuária, extrativa e agroindustrial. Então essa é a ideia, tá? É importante bater um papo sobre isso. Como funciona o contrato de parceria rural? Vamos bater um papo sobre isso? A parceria rural é um instrumento pelo qual os produtores rurais, tanto o proprietário quanto o parceiro, farão um empreendimento único para a atividade rural. Ou seja, é uma espécie de contrato, gente, em que o dono da terra contribui com um imóvel, ele dá um imóvel e você trabalha em cima dele. E o parceiro otorgado com o trabalho. Ele trabalha, produz, planta, cria, engorda o gado, ele produz. Eles partilham, sim, não só os lucros, mas também os riscos e prejuízos que o empreendimento pode acontecer, que o empreendimento possa ter, de fato. De acordo com a lei, gente, as partes contratantes poderão especificar, sim, previamente o montante de participação do proprietário. Contudo, eu trago para você que ao final ou no final do contrato poderá ser realizado um aditivo, ou um ajustamento, que é o termo mais utilizado. Então, ao final do contrato, poderá sim ser realizado um ajustamento do percentual pertencente ao proprietário. Então, isso pode ser feito, é lícito, não é nada abusivo. Qual o prazo? Uma pergunta que é feita sempre nas reuniões, nas aulas, nas palestras. Qual que é o prazo, professor Júlio? O prazo mínimo do contrato de parceria. No geral, o contrato de parceria tem um prazo de 3 anos. Isso assegura ao parceiro o direito de concluir a colheita pendente, né, de fato. Após esse período, se o proprietário não quiser explorar por conta própria, o parceiro sim preferência para firmar um novo contrato. Tá? Isso é legal, é possível, não tem nada de ilícito. É recomendável, sim, como advogado, professor Júlio da área, é recomendável que os acordos sejam realizados em 6 meses antes do término do contrato. É a melhor possibilidade na prática. Em caso de morte de quem firmou a parceria, o acordo firmado não é extinto, tá, gente? Não é extinto se morrer alguém que firmou a parceria, mas continua vigente até o final do prazo estipulado. No final desse prazo, os herdeiros têm a preferência de renovação do contrato. Então, ponto também importante que eu queria falar para você. Quem tem preferência no contrato de compra do imóvel na parceria rural? Outra pergunta muito comum. Esse contrato, nós temos evidências, sim, no Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra garante o direito de preferência na compra do imóvel, independentemente de qualquer previsão contratual para o arrendador, né, da terra, do imóvel rural. Entretanto, a lei não confere direito para os produtores em contrato de parceria rural, ok? Para que o parceiro tenha preferência no contrato de compra e venda do imóvel rural, é preciso sim que essa informação, essa cláusula, esteja explicitada no contrato para ter valor legal. Precisamos ter essa cláusula no contrato, isso é importante. Em relação à tributação da parceria rural, isso também é muito importante, hein? A tributação nos contratos de parceria rural ou parcerias rurais ocorre tanto sobre o proprietário da terra quanto sobre o parceiro. Então, isso é importante falar. Nesse caso, ambos são tributados, gente. Como atividade rural, para fins de imposto de renda, ambos são tributados. Se o produtor é uma pessoa física, ele pode optar por pagar IR, imposto de renda, pelo lucro real ou lucro presumido. Se optar pela presunção, a alíquota chega a 20% sobre o valor da receita bruta, tá? Essa é a alíquota. No resultado obtido, a aplicação da presunção de 20% será aplicada a alíquota de IR, imposto de renda, de 27,5%. Complicado, né?
Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor, vamos fazer um exemplo didático aqui, quer ver? Vamos supor que sobre a receita bruta do proprietário, a receita bruta do proprietário de 100 mil reais será aplicada a presunção de 20%. Isso resultará em uma base legal de cálculo de IR de 20 mil. Sobre esse valor, será aplicada a alíquota de 27,5%, ou seja, totalizando mais R$ 5.500 de IR, imposto de renda. Nesse caso, a alíquota efetiva é de até 5,5% da receita bruta. É isso aí. Ou seja, no caso do lucro real, a apuração de cada parceiro será respectiva às suas receitas, despesas e investimentos sobre o lucro apurado e aplicando de fato a alíquota de até 27,5%. Complicado, né? Como diz a música do Raul Seixas, né? Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, não tem jeito não. Vamos lá, como fazer um contrato de parceria rural? O Estatuto da Terra e também o decreto regulamentador permitem que os contratos de parceria passam, né, de fato, de certa forma, a informalidade. Não existe uma forma, um ato formal, um formalismo diante desse contrato. Mas vale a pena lembrar que é aconselhável, sim, que seja feito de forma escrita, porque se o contrato verbal não vale nada, né, gente? Tem que ser escrito, pelo menos isso, pelo menos escrito, facilitando os acordos e possíveis discussões na justiça. Tendo um contrato escrito, isso ajuda muito. Além disso, com a profissionalização da atividade, não há espaço para contratos verbais, é muito arriscado, um advogado jamais vai orientar você, doutora, jamais vai orientar o seu cliente a fazer verbal esse contrato, porque é complexo sim. Quais são as características do contrato de parceria rural? Vamos lá. O contrato de parceria rural, ou o contrato de parceria, devem ter as seguintes características e informações de forma obrigatória, tá? O contrato em forma escrita, já combinamos aqui, não existe nenhuma obrigatoriedade nesse assunto, mas essa orientação que vai ser passada sempre para o nosso cliente. Deixar claro quais são os possíveis riscos do negócio, especificar o tipo de contrato e atividade que vai ser exercida na propriedade, por exemplo, contrato de parceria rural para fins de exploração de atividade agrícola, de café, leite, queijo, tem que falar o objeto do contrato. Os dados do imóvel, o número da matrícula ou transcrição, antes de 73, né, os números de registro no cartório de imóveis, número de inscrição do imóvel no cadastro rural do INCRA e todos os demais detalhes que permitam a individualização do imóvel, também presença obrigatória. Nesse contrato não podemos esquecer do prazo fixado, estabelecido, o prazo do contrato, também não esquecer da fixação de cotas e de como será feita a partilha, isso tem que aparecer no contrato, devem ser especificados sim os percentuais de colheita, investimento, aplicação de recursos financeiros relativo a cada parceiro. Isso é muito importante para não dar confusão, porque dá confusão, hein, gente? Dá confusão. Vamos ser sinceros, isso é o que mais dá confusão. É importante também fazer a descrição de benfeitorias nesse contrato, detalhar também algumas particularidades, né, algumas disposições gerais do imóvel, seja de casa de moradia, galpões, cercas, máquinas agrícolas. Isso é muito importante, tá? Assim como algumas benfeitorias também que possam vir a ser permanente, de fato, ou integrar a propriedade, pois isso irá refletir diretamente nas cotas de participação. Outra dica que eu dou também em relação ao contrato, é importante sim o fiscal do contrato, né? Essa informação é facultativa, ela se refere à nomeação de um profissional pelos contratantes para examinar a permanência das contas, né, apresentadas para validar as despesas com a produção, bem como fiscalizar a colheita. Isso é muito comum, isso ajuda muito. Assim, é muito importante que essas informações sejam explicadas no corpo do contrato para evitar problemas futuros. Quanto mais detalhado for o contrato, mais seguro ele é e mais estarão seguros os contratantes. Tá? Então isso é muito importante deixar claro, porque faz toda a diferença. Em relação aos riscos do contrato de parceria rural. No contrato de parceria rural, as partes devem deixar claro quais são os riscos que pretendem partilhar. Elas podem ou não incluir todos os riscos de forma mais detalhada, descrita, com base no que é descrito na lei também. Segundo o artigo 96, parágrafo 1º do Estatuto da Terra, os riscos que as partes devem partilhar são, caso fortuito ou força maior, não dá para fugir, no empreendimento rural, dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso 4º e caput do 96 também,
E também vale a pena lembrar as variações de preços dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Assim, a partilha do risco seria a possibilidade de perigo ou perda devido à exposição de pragas, caso fortuito, força maior, que levam à perda do produto físico, né, ou à perda da receita do lucro, e isso acontece muito, é importante prever. Em regra, o contrato de parceria rural, a parceria rural, é um tipo de contrato comumente, né, utilizado pelos produtores rurais no Brasil, no país. Esse tipo de contrato é regido pelo Estatuto da Terra e permite sim que o proprietário ceda a sua terra ou parte dela para uma parceria, para que o parceiro possa explorar economicamente esse imóvel. Tá? Nesses casos, o contrato tem duração mínima de 3 anos, tanto o parceiro quanto o proprietário dividem os riscos do contrato. E dessa forma, sempre é importante estabelecer percentuais de cada parceiro do contrato para evitar problemas futuros para ambas as partes. Então, é importante falar sobre isso. Tá? Em relação ao modelo desse contrato, na verdade é um contrato que normalmente aí tem 3, 4 folhas. É importante sim fazer um contrato bem completo para que você consiga ajudar o seu cliente. Cuidado com esses modelos do Google, tá? No Google tem muito modelo ruim de contrato de parceria, você vai se dar mal, hein? Então, eu sempre oriento, melhor você criar o contrato, e você criando o contrato, você vai ter um croquis, né? Vai ter um rascunho. Então, fica atento em relação a isso. Uma discussão muito comum também é em relação ao contrato de arrendamento e o contrato de parceria rural. Também uma discussão, alguns dizem que se trata do mesmo contrato, outros doutrinadores dizem que são contratos diferentes, uma é gênero, outra espécie, e aí tem uma discussão em relação a isso. Tá? Em relação ao modelo do contrato, vamos lá. Um bom contrato começa com um título, então comece com o título, contrato de parceria rural, com a qualificação das partes. Depois, cláusula 1, você pode tratar aí o parceiro outorgante cede ao parceiro outorgado uma gleba de terra com as seguintes dimensões e citar o imóvel. Aí, cláusula 2, o parceiro outorgante terá o direito a tanto por cento do percentual, conforme artigo 35 do decreto 59.566, um exemplo. Cláusula 3ª, o parceiro outorgante compromete-se a entregar ao parceiro outorgado a terra, arada e gradeada, um exemplo. Artigo 4º, o parceiro outorgante fornecerá também as sementes necessárias à lavoura, objetivando nesse contrato, sendo as despesas do fornecimento de sua inteira responsabilidade. Artigo 5º, estou usando um parâmetro do meu contrato, o último contrato que eu fiz. O artigo 5º, o parceiro outorgado poderá residir na moradia da gleba ou não, podendo plantar horta ou criar animais úteis, desde que não haja incômodo aos vizinhos. Artigo 6º, o parceiro outorgante fornecerá todos os fertilizantes e inseticidas necessários à lavoura. Então você pode incluir, são as disposições gerais, e assim por diante. Tá? Pode criar cláusula de eleição, sim. Importante ter assinatura com reconhecimento de firma e 2 testemunhas, lembrando sempre que isso faz toda a diferença no contrato também, tornando-se o contrato um título executivo extrajudicial. Tá bom? Agradeço a você, muito obrigado e até a próxima aula.